E a sugestão é que vocês irem trabalhando as dúvidas ali no chat e no final também da apresentação a gente abre para discussão, até para que a gente consiga vencer o documento no horário previsto da atividade, certo? Então, vamos lá, que seja uma atividade proveitosa para todos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só me dá um ok, se já está aparecendo em tela. Tá ok, já apareceu e saiu. Vamos lá. Uhum. Agora apareceu. Aqui. Só vou deixar aqui para ampliar, só um momento. Ok. Vamos lá, então. O que nós vamos apresentar? Qual é a proposição dessa oficina hoje? É trabalhar as normas da ABNT para a apresentação dos trabalhos acadêmicos, e, em específico, citação e referência. Nós vamos passar algumas dicas e orientações gerais da formatação em si, da parte da arquitetura, né, do projeto, do trabalho acadêmico, mas o foco vai ser a parte de citação e de referência. Quando nós fizemos o trabalho acadêmico, nós temos uma compilação de normas para utilizar. Por exemplo, se eu estou com dúvida de referência, eu vou buscar a norma 6023, porque ela trabalha especificamente a questão das referências. Já a questão da citação, vou trabalhar a norma 10520, porque ela trabalha especificamente a questão das citações. E assim por diante, né? Nós temos uma norma para artigo científico e uma norma também específica para trabalhos acadêmicos, que é a 14724, essa norma que vai nos dar os parâmetros dos elementos iniciais, dos elementos complementares, o que é de fato obrigatório e o que não é obrigatório. E a gente vai se embasar nessa norma de trabalhos acadêmicos para esses exemplos aqui apresentados, ok? Eu sempre gosto de iniciar essas atividades com essa exposição quanto às datas das publicações das normas da ABNT. Até para a gente desmistificar um pouco essa questão de que as normas mudam a todo instante, né, e a todo ano, digamos assim. Existe um comitê específico para cada norma da ABNT, e esse comitê, ele faz uma verificação de 5 em 5 anos para verificar se ela deve passar por uma nova revisão ou não. Então, por exemplo, aqui em tela, nós temos a norma 10520, que é a norma de citação, né? Ela é datada de 2002 e é a norma vigente. Já de referência, ela é datada de 2018 e ela é a norma vigente, né? Então, a gente precisa fazer os trabalhos de acordo com essas normas vigentes. Dito isso, eu sempre faço esse alerta, porque quando vamos colher informações de outras bases de dados, eu acho um trabalho científico que aborda o assunto, o meu tema, né, que eu preciso discorrer. Ok, vamos utilizá-lo como fonte de conteúdo, mas nunca utilizem um trabalho como fonte de padronização da ABNT, porque a gente não sabe qual era a norma vigente na época, né, do trabalho e se efetivamente seguiu também essa normalização. Então, para vocês, fica a dica da gente ter esse material aqui expositivo, que depois também pode ser acessado por vocês. A questão de um trabalho acadêmico no formato da Ânima, que também vou falar um pouquinho sobre isso ao final, é um livro, na verdade, no formato PDF, que vocês vão ter à disposição, e a própria questão das normas da ABNT, e o trabalho que a Biblioteca Universitária ela propõe a seus usuários, que é de orientação nessa formatação. Qualquer dúvida ou necessidade, vocês podem ter esse atendimento com os bibliotecários. Vamos lá. E aí vem, né, aquela pergunta que não quer calar. Mas por que, para que usar a norma da ABNT? Né? Eu preciso uniformizar a produção acadêmica científica em todas as áreas do conhecimento, com credibilidade reconhecida pela comunidade científica. Então, quando eu estou trabalhando um documento, um assunto na área das engenharias, na área das ciências sociais aplicadas, na área da saúde, ele precisa
precisa ter forma e conteúdo, né? A gente sempre distribui nesses dois fatores. Conteúdo, toda a parte teórica, conceitual, que você vai discorrer no seu trabalho, e a questão do formato das citações, formato gráfico do trabalho acadêmico. Então, isso precisa ter um padrão. E hoje, no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, é que tem esse balizador, né, desse padrão, baseado também no formato da ISO. Então, o seu trabalho, ele pode ser visitado por outras áreas, ele vai ser entendível, né? Porque seguimos um padrão de documentação da escrita acadêmica aqui no Brasil hoje, pelas normas da ABNT. Então, dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da estrutura do trabalho acadêmico, como eu mencionei para vocês na norma 10.14.724. Existem trabalhos acadêmicos, né, em vários formatos. Então, trabalhos de conclusão de curso, que é o TCC, eu posso ter um formato de monografia, que é esse formato que a gente vai trabalhar, no formato de um artigo científico, que daí usaríamos a norma de artigo científico, e assim por diante. Só que no que tange a citação e a referência, independente do formato, a gente vai usar esse padrão aqui apresentado. Então, se eu vou fazer uma monografia, eu vou ter vários elementos de acordo com as normas da ABNT. Então, a gente prevê os elementos obrigatórios e os elementos opcionais, de acordo também com a norma. Nós temos da capa até o índice. Todos esses documentos estão previstos nessa norma 14.724. Só que os documentos que estão em azul, eles são obrigatórios. Eu não posso deixar de disponibilizar esse documento no meu trabalho, essa página. E os documentos, os elementos que são opcionais, estão aqui em cinza. Então, a gente tem a capa como obrigatória, a folha de rosto, folha de aprovação, aí já temos como opcional dedicatória, agradecimentos, epígrafes e assim por diante, né? Existe também uma regra sobre a questão da paginação desses documentos, né? Existem folhas que são contadas e não são numeradas. Qual é a regra? Eu vou desprezar a capa, eu vou contar a partir da folha de rosto e vou numerar a partir da introdução. Nesse exemplo aqui, vamos fazer como se fosse o nosso trabalho, então eu vou desprezar a capa. Começa a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso significa que a partir da introdução começa a paginar a partir do número 13. Ok? E aí depois tem algumas regrinhas também que a gente pode estar passando para vocês, que é uma forma de fazer isso automática no Word, né? Para que a gente não tenha dois arquivos específicos por conta dessa questão da paginação. Sempre também é bom, é válido, né, a gente esclarecer normas gerais sobre a formatação gráfica do trabalho. Então, vamos imaginar aqui uma folha do meu documento que eu estou digitando, tá? Eu tenho que cuidar sobre a questão da margem. Eu sei que a margem superior e esquerda é 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, né? Eu estou trabalhando na digitação da cor preta, exceto ilustrações, e a fonte, ela vai ser 12 para todo o texto e uma fonte menor, que sugerimos 10, para as citações longas, as notas de legenda, notas de rodapé, que são particularidades. Mas, em geral, eu vou trabalhar sempre na fonte 12, ok? Como que a gente faz essa configuração no Word, né, para deixar registrado para vocês? A gente vem em layout de página, margens personalizadas aqui ao final, e aí abre essa configuração para que eu tenha 3, 3, 2 e 2. Aplico no documento inteiro, esse formato já fica ok para eu estar trabalhando na sequência no meu texto. A questão do espacejamento também gera bastante dúvidas. Eu vou trabalhar no meu texto sempre com espaço de 1,5 entre linhas, certo? Entre uma e outra seção, eu vou dar um espaço de 1,5 também.
Quais são as exceções que a gente vai usar espaços simples? São as citações longas diretas, né, que vão estar no recuo, as notas de rodapé, as legendas e as referências bibliográficas. Sempre ao final do trabalho, né, tudo que citou está referenciado. Essas referências, elas vão estar em ordem alfabética, alinhadas somente à margem esquerda e seguem em espaços simples, sendo um espaço simples também entre uma e outra referência. Essa é uma exceção do trabalho na questão do espaçamento. Como que eu faço isso no Word, né? A questão do parágrafo, eu vou do espaçamento, eu vou clicar aqui em parágrafo, né? E vou colocar aqui espaço entre linhas 1,5. E aí, aqui eu dou uma dica para vocês, esse espaçamento antes e depois, ele tem que estar como 0, tá? O Word, ele é bem, digamos, traiçoeiro, né? No sentido que, às vezes, você vai lá, tá 8, 4, e isso dá diferença na formatação ali nos pontos, né, do parágrafo, entre os parágrafos. Então, sempre procurem visualizar e deixar aqui em 0 a pontuação antes e a pontuação depois. No trabalho acadêmico, uma das normas que nós utilizamos é a de numeração progressiva das seções. Então, o que seriam essas numerações progressivas? É a numeração dos títulos e subtítulos, né, que iniciam pela introdução e terminam na conclusão. Isso significa que, quando eu tenho o meu sumário, eu vou ter 1, introdução, 2, desenvolvimento, por exemplo, 3, considerações finais ou conclusão, e abaixo, referências. Ela não tem um indicativo numérico, tá? Então, para gravar, esse indicativo numérico, ele inicia-se na introdução e termina na conclusão. A numeração, ela é feita em algarismos arábicos e é separada do texto por um espaço em branco. Então, isso aqui também é um detalhe muito recorrente de correção. Eu não tenho aqui 1 ponto introdução, 2 ponto odontologia, né? Então, eu tenho o numeral, um espaço e o meu título, né? Numeração é feita em algarismos arábicos e separadas do texto por um espaço em branco. Eu só vou usar o ponto quando eu vou estar subdividindo as seções. Então, 2.1, 2.1.2 e assim por diante. O ponto, inclusive, ele nem é falado na leitura. Quando a gente faz a leitura do sumário, eu vou dizer 1, introdução, 2, odontologia, 2.1, odontologia pediátrica e assim por diante, tá? Como mencionei que as referências, ela não é, né, não é uma seção numerada, tem outras também que são elementos pré-textuais, como agradecimento, resumo, lista de tabelas, ilustrações, o próprio sumário, e os elementos pós-textuais, como apêndices e anexos, também não são numerados, tá? Para essa questão da numeração progressiva das seções. Aqui, antes de avançar, já quero colocar aqui para vocês um parêntese, né? Sobre a questão do apêndice e do anexo. Também é comum ter dúvida, né? Se o meu documento constitui-se como um apêndice ou como um anexo. Então, vamos lá. A regra é, sempre que eu trago esse documento de uma outra fonte, por exemplo, eu vou aplicar um questionário, mas eu vou aplicar um questionário no modelo já referendado na literatura por determinado autor. E aí eu vou colocar o modelo, né, quais são essas questões abordadas no meu questionário, como um apêndice, porque ele veio de uma outra fonte. Agora, caso eu, autora do trabalho, faça a construção desse questionário com as questões correspondentes, eu vou apresentá-lo como apêndice, né? Então, anexo quando vem de uma outra fonte e apêndice quando o autor do trabalho que faz essa produção. Aqui nós temos um modelinho de sumário, só para que fique como padrão, né? Porque o que a norma da ABNT também nos coloca? Que eu preciso diferenciar tipograficamente as seções. Seção primária, secundária, terciária até a quinária, né? Nessa questão de fazer essa
diferenciação tipográfica, nós temos um padrão no grupo Ânima, ou seja, a seção primária sempre vai ser em maiúsculo negrito, a seção secundária sempre vai ser em maiúsculas e sem negrito, a seção terciária em fonte minúscula e com negrito, e assim por diante. Isso não precisa vocês decorarem, tá? Porque vai estar nessa documentação que eu mencionei no início, que eu vou mostrar também aqui ao final dessa apresentação para vocês. Então, é só verificar como deve ser e seguir essa forma de numeração. Aqui também nós temos um link, deixa eu ver se eu consigo abri-lo. Aqui está aparecendo o link da internet, Cibele, noções do Word? Tá, aí eu já coloquei no chat também. Só não tá aparecendo o vídeo aqui pra gente, né? Tá aparecendo o teu PowerPoint. Ah, ok. Então, esse documento, ele vai ser disponibilizado para vocês, porque é uma web aula, inclusive, como fazer essa parte do sumário automático, tá? Para quem tiver interesse e não tiver ainda a habilidade de fazer esse sumário automático no Word. Bom, então vamos, de fato, à questão das citações e referências. Como eu mencionei para vocês, na citação seguimos a norma 10.520 de 2002. O que é uma citação? Efetivamente, é uma menção de uma informação extraída de uma outra fonte. Esse é o próprio conceito que a ABNT nos traz, né? Então, sempre que eu uso algo de uma outra fonte, que não é minha autoria, eu preciso fazer a citação. Então, por que é importante citar? Primeiro, para homenagear trabalhos pioneiros sobre aquele assunto, né, que muitas vezes chamamos de trabalhos clássicos, conceitos clássicos que a literatura aponta sobre determinada temática, dar créditos para esses trabalhos relacionados, né? Então, a gente consegue observar na prática que a escrita acadêmica não é uma escrita fácil, né? Não é só iniciar com maiúscula e colocar um ponto final, tem todo um preparo, tem todo um arranjo, tem toda uma sistematização. Então, quando a gente utiliza algo que não foi concebido por você, né, é importante dar créditos à menção, à autoria daquela produção intelectual, oferecer leituras básicas, retificar o próprio trabalho acadêmico, né, trabalho de outras pessoas, analisar trabalhos anteriores e sustentar declarações. Quando fizemos também um trabalho acadêmico científico, né, nós não podemos fazer um trabalho concluindo questões sobre a nossa própria filosofia, visão de mundo, ideias, precisa ter um embasamento teórico sobre aquele assunto. Esse embasamento teórico, ele constitui-se da revisão da literatura, é onde eu vou estar fazendo as minhas citações e depois referenciando. Então, essa parte, inclusive, de escolher quais são os textos que vão constituir a revisão da literatura é importante demais, né? Quando a gente vai entregar um trabalho para uma banca de avaliação, normalmente a banca já vai lá nas suas referências e vai verificar quais foram os autores, qual foi a literatura utilizada para embasar teoricamente seu trabalho. Então, isso tudo para dizer que essa parte da referência da literatura, ela é muito importante que ela esteja qualificada, né, para trazer também essa qualidade final ao trabalho de vocês, e implica em fazer citações da forma correta. Quando a gente falou de citações e da créditos, né, a gente tem que se preocupar também com essa questão do plágio. De acordo com a Lei de Direitos Autorais no Brasil, né, nós temos a questão do plágio como um crime. Então, tudo que eu utilizei de uma outra fonte, eu posso utilizar sem problemas nenhum, seja no formato digital, porque tem muita informação no ambiente digital, seja no formato físico. Utilizou, referenciou. Então, a gente coloca aqui essa menção de não ultrapassar o sinal vermelho. Tudo que for citado, palavras literais de outras pessoas, tudo que parafrasear, usar ideias, opiniões, dados estatísticos, dê créditos àquela autoria, ok?
E aqui nós temos efetivamente a diferença, né, de uma forma bem prática e objetiva sobre citação direta e citação indireta. A citação direta é aquela que eu vou copiar literalmente como está na fonte original, tal qual. Eu vou colocar no meu trabalho essa citação. A norma nos apresenta a possibilidade de uma citação cópia, uma citação curta e uma citação longa. O que seria a citação curta? É aquela que eu vou escrever no meu texto, copiando de uma outra fonte aquela informação, iniciando com aspas e finalizando com aspas ao final da citação. Então, quando eu uso aspas no início e no fim, eu estou caracterizando que eu fiz uma cópia literal daquela informação. Quando essa informação que eu trago de uma outra fonte, ela ultrapassa 3 linhas do meu texto, a gente chama que eu preciso fazer o recuo da citação longa. O que seria esse recuo? A fonte é 12, eu vou colocar para a fonte 10, o espaço que eu estou trabalhando no texto é 1,5, eu vou usar espaço simples, eu vou dar o recuo de 4 centímetros a partir da margem esquerda, e um detalhe bem importante também para vocês gravarem, perde-se as aspas, eu não uso aspas na citação direta longa, ok? A citação indireta é a paráfrase, é aquela que eu uso a ideia de outro autor ou de outros autores, faço uma compilação e insiro no meu texto com as minhas próprias palavras, ou seja, houve uma interpretação a partir da ideia de outros autores. De qualquer forma, precisamos dar crédito e isso nós chamamos de citação indireta, né? Estou parafraseando determinado autor. Quanto à questão da página, também tem a regra de acordo com a ABNT. Quando eu faço uma citação direta que é cópia, é obrigatório eu colocar o número da página. Então, por exemplo, utilizando o sistema AutorData, eu vou colocar, de acordo com Souza, dentro do parênteses, o ano 2020, vírgula, página 51, fecha parênteses. Um exemplo, tá? Já na citação indireta, a paráfrase, é opcional eu colocar ou não o número da página. Então, se eu colocar em uma, eu vou colocar em todas as citações indiretas do meu trabalho o número de página. Agora, se eu optar em não usar número de página na citação indireta, tudo bem, porque de acordo com a norma, a obrigatoriedade da página é apenas na citação direta. Aqui nós já vamos começar para os exemplos, tá? Então, um exemplo de citação direta. Nesse caso aqui, é uma citação direta até 3 linhas, né? Onde a gente tem aqui a citação preenchida nesse retângulo vermelho. Então, por exemplo, segundo o Lecodic, 1996, página 39, abre aspas, as necessidades e usos da informação são independentes, se influenciam reciprocamente de uma maneira complexa que determinará o comportamento do usuário e suas práticas. Então, eu iniciei com aspas e finalizei com aspas, né? A citação aqui em cima é uma citação indireta. A gente já vai ver exemplos, tá? Que eu posso utilizar, fazer a menção da citação ou no início da frase, que a gente chama na sentença, ou ao final da frase, depois do ponto final, dentro do parênteses, ok? Nesse exemplo aqui, eu já queria explorar com vocês essa questão do colchetes e reticências, né? Aqui nós temos no início. O que significa isso? Eu suprimi uma informação do parágrafo da fonte que eu estou fazendo a cópia literal no meu trabalho. Seja porque não é uma informação relevante ao tema, seja porque é uma informação em duplicidade, enfim, eu não quis colocar o início do parágrafo. Então, eu preciso sinalizar, porque eu estou copiando tal qual está no documento. E a sinalização
um detalhe também aqui para vocês gravarem, porque também é comum ter erro, não é parênteses e reticências, eu uso colchetes e reticências, tá? Isso pode ser no início, no meio ou no fim, ok? Aqui também tem uma outra observação já nessa citação, que é a questão da informação dentro do colchetes. Eu tenho aqui, ó, necessidades de uso da informação dentro do colchetes são interdependentes. O que significa isso? Ao contrário da supressão, a norma chama de interpolação. Ou seja, eu acrescentei a expressão da informação para dar uma melhor conotação ao texto, a essa citação. Isso significa que na obra original de Le Quadic não tem essa expressão. E aí eu posso fazer isso sinalizando essa expressão dentro do colchetes. Tá? Essa é uma, digamos assim, uma ferramenta, né? uma parte que a norma nos disponibiliza, mas é claro que eu não vou fazer aqui a discussão de um parágrafo inteiro, né? Eu vou utilizar apenas para essas questões objetivas, né? Que são palavras, que são algumas expressões significativas para dar melhor entendimento aqui ao meu leitor. A citação indireta, então, ao contrário, né, começou no parágrafo acima, eu não preciso colocar o número da página, certo? Então, eu posso colocar o autor e o ano. Também poderia colocar o autor aqui no final da página, como a gente já vai ver aqui à frente nos outros exemplos. Então, nós já sabemos, né, objetivamente, o que é uma citação, o que é uma citação direta e uma citação indireta. Agora a gente vai verificar como que a gente pode apresentar essas citações no texto acadêmico, porque existem 3 formatos, né? 3 formas de se fazer. Uma é o sistema autor-data, que é o mais utilizado, inclusive, na academia, o sistema numérico e o sistema em nota de referência. São 3 apresentações distintas e que o autor do trabalho deve escolher, porque a norma diz que eu não devo misturar essas entradas, né? Eu não devo misturar esses sistemas de chamada no meu texto, ok? Então, vamos lá. A primeira, que eu disse que é a mais usual, né, é o sistema autor-data. Ele caracteriza-se pela apresentação do autor e do ano na própria folha, no próprio corpo do texto. Então, vamos imaginar novamente que esta daqui seja uma folha do meu trabalho. Então, eu estou aqui na seção Formas de Avaliação de Pessoal. No segundo parágrafo, eu fiz uma citação. Segundo Eboli, 2004, página 91, são pontos que precisam ser observados. Iniciei e finalizei aqui a minha citação com aspas, ok? Da mesma forma, eu posso utilizar o autor no final da frase, olha só, Eboli, 2004, página 92. Então, também tem uma dica para vocês. Sempre que eu menciono a autoria ao final do parágrafo, o autor ele vai estar em letras maiúsculas, tá? E quando eu menciono a autoria dentro, na sequência do meu texto, somente a inicial do sobrenome do autor que vai em maiúscula, ok? Essa daqui é uma dica. Ah, mas eu posso misturar horas na sentença e horas no final? Sim, é até proposital que se faça isso, porque o texto, né, dessa revisão da literatura, o ideal é que ele seja um texto com fluidez, né, que ele tenha coesão entre os parágrafos, que ele seja um texto gostoso de ler. Então, se eu fizer sempre citações, segundo fulano e tal, de acordo com fulano e tal, entretanto fulano e tal, vai ficar um texto meio que quebrado, né? Então, essa própria junção das informações que o autor do trabalho pode dar, é importante utilizar desses artifícios, né? De horas colocar a citação no início, horas no final, para verificar de que maneira fica melhor essa estruturação da informação no seu texto. Bom, opa. Só um pouquinho.
Então, seguindo aqui esse sistema autor-data, né? E essa informação que eu falei para vocês, na sentença e fora da sentença, aqui nós apresentamos a mesma citação, né? Dito de forma diferente. Então, para Chu, 2006, o momento em que o indivíduo sente a necessidade da informação, tal. Fora da sentença, cabe salientar que no momento em que o indivíduo sente a necessidade, tal, ao final da frase, eu vou colocar o autor e o ano, né? Nesse caso aqui, porque é uma citação indireta, então não vai o número da página. Qual é a diferença que eu já mencionei para vocês? Sempre que está no final da sentença, fora da sentença, vai ser em maiúscula, e sempre que está na sentença, somente a primeira inicial, ok? Então, vamos adiante. Esse é mais um exemplo da citação de 3 linhas, e agora a gente vai procurar associar para vocês como que fica na citação e como que fica na referência, né? Porque essas duas informações, elas são casadas. Para que eu possa fazer uma citação, eu preciso identificar como eu vou dar a entrada da autoria na referência daquela obra. Vai ser um autor, pessoa física, 2 autores, vai ser uma instituição, pessoa jurídica, vai ser a jurisdição, por exemplo, quando eu trabalho com leis, né? Vou entrar por Brasil, Santa Catarina, São Paulo e assim por diante. Então, eu preciso saber como que eu vou referenciar para que eu possa citar da forma correta também no meu texto. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho uma citação direta, né? Tenho aqui o ano, o número da página, iniciei e finalizei com aspas, e lá na referência eu vou ter o sobrenome do autor, que foi o que eu citei no corpo do meu texto, os prenomes, essa aqui é uma referência de livro, né? Então, as informações básicas são autor, título, local, editora e ano. Já na citação direta com mais de 3 linhas, que continua sendo uma cópia, né, que é aquela citação longa, nós temos aqui o exemplo, né? Canais informacionais disponíveis é o que destacam Anzolin Correia, 2008, página 805. Tenho a citação no recuo de 4 centímetros, a fonte 10 e o espaço simples. E esse xizinho aqui em vermelho tá para lembrá-los que eu não uso aspas, né? Perde-se as aspas nessa citação longa. Como eu citei aqui 2 autores, na minha referência eu vou ter 2 autores, né? A Helena Anzolin e a Rosa Correia. Vejam que nesse detalhe aqui expressa também uma outra situação. Sempre aqui no corpo do texto, eu vou usar o E entre os autores, né? Quando eu vou fazer a referência, ou se o autor estivesse aqui dentro do parênteses ao final da frase, eu sempre vou usar ponto e vírgula entre os autores. Aqui nós trouxemos o exemplo da famosa citação do APUD, né? O que seria o APUD? Primeiro, traduzindo, seria citado por. Então, eu tenho um material em mãos, faço a leitura desse documento, e nesse documento tem uma citação que esse autor fez de uma segunda autoria e que eu acho importante e relevante trazer para o meu texto. Então, como que eu vou fazer isso? Utilizando o APUD. Então, eu não posso citar, eu tenho que citar conforme a obra que eu tenho em mãos, certo? Então, nesse exemplo, ó, diante desse pressuposto, Taylor, 1991, que é a data da publicação de Taylor, APUD significa Taylor, 1991, citado por Chu, 2006, página 95. Isso significa que lá na minha lista de referências, o que eu vou referenciar não é a obra do Taylor, é a obra que eu tenho em mãos. Nesse caso aqui, a organização do conhecimento, tá? Então, sempre, para a gente não se perder, né, traduz citado por, e é o citado por que eu vou ter na minha lista de referências. E aí, vale aqui uma observação bem importante também para vocês. Digamos que na comunidade científica, o uso do APUD, ele não é tão bem visto assim quando você usa em demasia,
né? Deixamos para utilizar o APUD quando você não tem informação e não tem o acesso daquela fonte original. Porque muitas vezes o Taylor aqui, ele pode ser uma obra disponível em nossas bibliotecas, disponível no formato online, de fácil acesso. Então, o ideal é você ir na obra principal, né, na obra que o autor citou, para que você faça uma interpretação direto daquela obra, certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho e tinha uma citação bem importante de um autor renomado, só que no meu texto não tinha informação da referência daquele autor de forma correta, e eu não conseguia achar essa fonte principal. Então, eu precisei fazer uso do APUD. Agora, digamos que eu tenha um livro, digamos assim, em mãos, né? Então, eu vou fazendo a leitura do livro e eu vou complementando um meu texto com todos os APUDs a partir das citações que aquele livro me proporcionou. Então, a leitura, né, no caso de uma banco, a leitura que se faz eu tive preguiça de pesquisar, né, porque eu fiquei centrada numa fonte e fui trabalhando com os APUDs daquela fonte ali. Então, só esse detalhe. É possível utilizar, caso não estaria, né, seguindo de acordo com as normas da BNT, mas não deve ser usado em demasia, tá? Obra com 2 autores, como eu mencionei para vocês, no início do texto aqui, ó, eu vou colocar Santiago e Paiva, 2008, página 3, tá? E lá nas minhas referências, eu vou separá-los por ponto e vírgula. Obra com mais de 3 autores. Bom, até então, a norma da BNT era clara, né? Até 3 autores, cita-se todos, mais de 3 autores, eu cito o primeiro e uso a expressão et al., que significa e outros. A norma de 2018, que foi atualizada, ela deixa isso em aberto para a escolha do autor do trabalho. O que significa deixar em aberto? Eu posso, quando eu tenho mais de 3 autores, citar todos esses autores, ou eu posso manter a regra anterior, que é citar o primeiro e a expressão et al. Como é que isso funciona aqui na prática, né? Então, eu tenho aqui, ó, segundo Barnucci, et al. 2008, página 21, pode estar aqui na sentença, né? Ou ao final da frase, a gente já conversou que aqui ao final eu vou ter o autor em letras maiúsculas, e aqui eu vou ter a citação, a referência desses autores. Lá na minha lista de referência, eu vou utilizar o primeiro e a expressão et al. Já se eu quiser citar todos os autores, né, temos 4 aqui, autores, vou fazer a citação no corpo do texto, usando vírgula entre eles, o e para o último autor, ou dentro do parênteses ao final, usando ponto e vírgula entre cada um desses autores. E aí, a diferença vai ser que na minha lista de referências, eu vou ter todos os autores citados, separados por ponto e vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, vejam a diferença, né? O et al. Ou todos os autores. Isso daí também é válido você optar de uma forma ou de outra, né? Para manter aí um padrão também no seu trabalho. Uma das possibilidades também dos documentos é a gente ter o autor-entidade, né? Que seria, por exemplo, uma instituição. Aqui nesse exemplo, nós temos a Unesco. Então, eu tenho a minha citação, Unesco 2014, página 7, e lá na minha referência eu vou ter a entrada pela Unesco, certo? Por isso que é bem importante ter essa relação, né? Da citação com a entrada da referência. Obras com nome de parentesco também é uma observação feita pela norma da BNT. Nesse exemplo, eu tenho Lima Júnior, 2009, página 97. Eu não vou citar somente Lima, porque o nome dele contém um nome de parentesco, um sobrenome. Então, eu vou citar Lima Júnior, tanto na minha citação como na minha referência. Obras sem autoria, né? A gente está procurando
passar para vocês vários exemplos, né, possibilidades que a norma nos dá. Então, aqui nesse texto, eu tenho uma obra que não tem uma autoria declarada, né? E aí a gente já começa meio que a questionar, será que essa obra é realmente importante para estar no meu texto? Será que ela tem a validação acadêmica, científica, fidedigna, no sentido da autoria da instituição que está liberando essa informação? Enfim, mas se todas essas perguntas, né, forem resolvidas e de fato, é uma norma que eu tenho que utilizar no meu texto e é adequada, eu vou fazer de que forma? Lá na minha referência, a entrada vai ser pelo título. E aí a regra é que a primeira palavra do título esteja em letras maiúsculas, tá? E na sequência, o restante do título. Nesse caso, a minha citação vai ser essa primeira palavra e reticências, vírgula e o ano. Então, essa é a fórmula de fazer tanto a referência como a citação de um texto sem autoria, tá? A questão de algumas particularidades, né? Esse daqui eu vou passar, porque a gente já viu, eu mostrei para vocês nos exemplos, a questão da supressão, que é a interrupção, e as interpolações, que são os acréscimos, né? Aqui, só deixa eu voltar, nessa questão ainda das interpolações, existe uma situação também que eu uso dentro do colchetes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer leitura de uma obra que tivesse a expressão SIC, S-I-C, em itálico. O que significa essa expressão? Significa que estava dessa forma na obra original. Essa expressão ela é bem utilizada quando a gente encontra uma obra, principalmente mais antiga, que tenha erro ortográfico de grafia, né? Muitas vezes porque está escrita no momento de um outro acordo ortográfico, enfim. Se eu estou fazendo uma citação direta, literal, eu vou copiar aquela informação com esse erro da grafia e em seguida eu vou colocar aqui o colchete e escrever a expressão SIC abreviado, tá? Em itálico. Então, essa é uma forma também de trabalhar com as interpolações. A questão da tradução, né? É bem provável que em todos os documentos nós vamos ter que trabalhar em algum momento também com documentos em outro idioma, né? Dependendo do assunto específico, da particularidade do tema, isso vai ser ainda mais recorrente. Então, o que a norma nos coloca? Quando eu vou fazer uma tradução direta, que é cópia, ela diz que você deve traduzir esse parágrafo, essa frase, esse pedaço do texto que você quer incorporar no seu trabalho e introduzir no seu trabalho no idioma que está sendo escrito, né? Então, nesse caso, nós estamos escrevendo em português. Se eu pegar um texto em inglês, eu vou fazer a tradução e colocar no meu texto já traduzido aquela citação. E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui ao final da expressão, da minha citação, a informação tradução nossa. Significa que eu fiz a tradução daquela informação. Esse tradução nossa, pessoal, ele vem logo depois da página, tá? O autor, o ano e a página, vírgula, tradução nossa, fecha parênteses, ponto. Então, essa é a recomendação da norma, tá? Alguns orientadores sugerem colocar o trecho original como nota de rodapé, enfim, algumas também questões mais explicativas, mas que não é obrigatoriedade de acordo com a norma da ABNT, tá? Eu devo traduzir e colocar a expressão tradução nossa. Essa questão do ênfase ou destaque, né, grifo do autor ou grifo nosso, também é interessante a gente abordar. Nesse exemplo aqui, ó, qualidades pessoais do pesquisador e recursos que dispõe o pesquisador, eu coloquei como Gil 2002, página 18, grifo nosso. Significa que eu, autora do trabalho, quis dar ênfase àquela informação. Não estava assim na fonte original, então eu preciso informar o meu leitor. Por isso, colocar grifo nosso. E sempre na terceira pessoa também do singular, do plural, grifo nosso. Mesmo que eu esteja fazendo um trabalho sozinha, eu não vou colocar grifo meu ou grifo do autor. É grifo nosso, sempre na terceira pessoa.
Agora, essa obra, ela também já poderia ter esse grifo original, né, na obra, que a gente chama de grifo do autor. Significa que na obra original, esse documento já tinha aquele destaque. Eu gosto muito dessa figura aqui sobre os grifos, porque ela aborda de uma forma bem prática. Vejamos, na citação direta, aquela que você transcreve, né, o texto lido e estudado exatamente como está. Existe uma parte em destaque? Se sim, eu vou usar grifo do autor. Se não, mas eu quero destacar, eu uso o grifo nosso, tá? Essa é a diferença. E aí, aqui também eu resgato com vocês que a informação do grifo do autor ou do grifo nosso deve vir logo depois da página, dentro do parênteses, tá? É um erro também recorrente as pessoas colocarem aqui, por exemplo, ó, de acordo com Gil, 2002, página 18, faz a citação, e lá no final da citação fica o grifo nosso avulso, né? Não, fica equivocado. Sempre vai estar dentro do parênteses, junto com o autor, com o ano e com a página, tá? Aqui ainda tem mais algumas particularidades das citações. Quando eu tenho diversos documentos de um mesmo autor ou data. Como que eu faço isso? Por exemplo, isso é bem recorrente quando a gente trabalha com obras que entram pela jurisdição, né? Brasil, São Paulo, Santa Catarina e assim por diante. Eu posso ter o mesmo autor, obras diferentes com a mesma data. Se na citação eu coloco o autor e data, vai ficar tudo igual, o autor e data. Como diferenciar isso? O que a norma nos coloca? Eu preciso distinguir pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética, após a data e sem espaço, conforme a minha lista de referências, tá? Então, nesse exemplo, ó, Santos 2015B, página 41, e Santos 2015A, página 35. Né? Significa dizer que a obra de Santos 2015A é Inovação em Negócios, tá? Então, aqui na minha referência, eu também vou ter essa letra em minúscula e junto ao ano. Significa dizer que a obra que eu citei, Santos 2015B, significa a obra Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, tá? É uma segunda obra. E aí, pessoal, um alerta aqui também. Estão vendo que aqui no meu texto eu posso, primeiramente, seguir citando o Santos 2015B. O A apareceu depois. Por quê? Porque eu vou seguir a minha ordem na lista de referência. Aqui, essa obra de Santos, pela questão a questão da ordem alfabética, ela vai aparecer antes do que a tecnologia. Então, por isso, esse é 2015A e esse é 2015B. E assim vai ficar a representação também na minha citação, ok? Também posso ter coincidências de sobrenomes, né? E o primeiro prenome do autor. Quando eu tenho coincidências de sobrenome, lá na minha citação, para que eu já identifique para o meu leitor diretamente qual é o documento, caso ele vá lá na minha lista de referência, eu vou abreviar o primeiro prenome por extenso, né? Então, por exemplo, lá na minha lista de referência, eu tenho 2 Barbosa. Um é Tatiane, o outro é Ana Cláudia, por exemplo. Eu vou, então, lá na minha citação, diferenciar com essa primeira letra do prenome abreviada. Mas digamos que ainda assim eu tenha coincidências de iniciar com o primeiro prenome, autores diferentes. Nesse caso, eu vou citar lá no meu texto, na referência, o primeiro prenome por extenso. Então, nesse caso, Barbosa Tatiane e Barbosa Thaís, 2008. Ok? É importante destacar que quando eu uso o sistema autor-data, lá no meu corpo do texto, eu sempre vou mencionar apenas o sobrenome do autor. Essas particularidades que eu coloquei para vocês aqui são exceções. Então, principalmente em obras na área de direito, né, é bem comum a gente ter
querer manter, por exemplo, assim, né? De acordo com a jurista Maria Helena Diniz, tal, 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 tal. Eu até posso mencionar dessa forma. Contudo, ao final do parágrafo, o que vai valer para a minha citação é o sobrenome, o ano e a página. No caso, Diniz, 2019, página 38. Tá? Só para deixar claro que no corpo do texto eu vou usar o sobrenome do autor para a menção de citações. Como que eu faço para citar de forma indireta diversos documentos de uma mesma autoria? Então, eu tenho 2, 3 documentos de um mesmo autor, só que são documentos diferentes. Eu vou utilizá-los em ordem cronológica. Então, eu vou ter aqui o Cruz, 2001, 2005 e 2008, né? Eu não vou colocar 2008, 2001 e 2005. Vou usar a ordem cronológica. Como que eu vou citar de forma indireta diversos documentos de autoria diferente? Eu vou usar a ordem alfabética. Então, aqui, por exemplo, Machado, 2007, ponto e vírgula, Martinhago, né? Como a gente tem o R depois do C, o Martinhago vai ao final, né? O primeiro que vai aparecer é o Machado, 2007, tá? Então, sempre essa regrinha é válida quando eu tenho diversos documentos de autoria diferente. Todos esses exemplos que vimos até então, tá? São de autor no sistema autor-data. Agora, a gente vai ver o segundo modelo, que eu não posso misturar com o sistema autor-data, que seria o sistema numérico. Como que funciona esse sistema numérico? Lembram que a gente estava habituado, né, até então nos exemplos, ver o autor, o ano e a página aqui no corpo do texto. Esse sistema numérico, ele não vai ter essa menção no corpo do texto. Eu vou ter a minha citação e vou ter uma numeração progressiva crescente sobrescrita no texto. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Cada vez que eu faço uma citação, eu tenho uma numeração. Aí, a gente pode se perguntar, tá, mas na citação direta é obrigatório colocar o número da página. Ok, como que eu vou fazer nesse caso se não aparece autor, ano e página no texto? Lá nas minhas referências, nesse sistema numérico, elas não vão aparecer em ordem alfabética, mas elas vão aparecer em ordem numérica crescente, no final da seção, parte ou trabalho. Então, por exemplo, aqui eu utilizei o Silva, na página 2018, na página 39, depois eu utilizei outros autores, tornei a usar o Humberto Silva, só que agora na página 128 a 129. Então, percebam que esse Silva, ele pode ter a numeração 13, 15, 20, 25, 28, conforme for articulando o texto no meu trabalho, certo? Então, num trabalho acadêmico, por exemplo, se a gente colocar esse sistema autor-data, vai ficar gigante a nossa lista, esse sistema numérico vai ficar gigante a nossa lista de referências, né? Porque os autores vão se repetindo com numerações diferentes. Então, ele é apropriado para colocar em trabalhos mais curtos ou se eu coloco a referência no final do capítulo ou de cada uma das sessões, tá? O sistema numérico em nota de rodapé é o terceiro modelo, que eu também não posso misturar. Esse daqui ele é bem caracterizado também nas obras de direito, que utilizam no próprio rodapé da página a referência da obra. Então, ele tem algumas regrinhas que são: a numeração é feita em algarismos arábicos, eu sigo uma numeração única e consecutiva, a primeira citação deve ter a sua referência completa, ou seja, a primeira citação na nota de rodapé deve ter a referência completa. As subsequentes, elas podem ser referenciadas ou não de forma abreviada. E aí a norma nos dá ali algumas opções, que são as expressões idem, idem, opcite, loxite, que a gente vai ver o que significa. Algumas abreviações só podem ser utilizadas na mesma página ou folha que a citação se refere. Por exemplo, idem, ibid, opcite, conforme. E as referências ao final do trabalho, elas vão seguir em ordem alfabética. Então, vamos imaginar aqui o meu trabalho, né?
Esta citação 5 aqui do Eboli foi a primeira vez que eu fiz a menção dessa citação no texto, então ele vai estar por extenso na nota de rodapé. Eu não tenho informação também de sistema autor-data no corpo do texto, mas eu tenho a informação da referência em nota de rodapé. Na sequência, como eu já mencionei por extenso, eu posso trabalhar de forma abreviada, Eboli 2004, página 31, posso ou poderia repetir também por extenso, tá? E aí depois, essa segunda aqui, Martinelli, eu usei também a primeira vez, vai ficar por extenso, depois eu vou dando as expressões abreviadas. Por exemplo, o idem, que significa mesmo autor, mesma obra, o idem, quando tem mais de uma citação na mesma obra, constar. Então, são várias as opções que temos, tá? O importante dizer é que eu não posso misturar isso com o sistema autor-data, tá? Cada sistema deve ser utilizado de forma única, né, no seu texto. Então, às vezes, eu estou usando o sistema autor-data e eu leio um documento que ele está utilizando o sistema em nota de referência. E acabo jogando para o meu texto essas expressões idem, opcite, isso fica equivocado, né? Porque eu não estou utilizando esse sistema. No meu texto, eu estou utilizando o sistema autor-data. Por isso que é importante vocês terem um conhecimento desses 3 sistemas, né? Para ter esse discernimento de usar somente um e não misturá-los também nas suas citações, tá? Agora a gente vai avançar rapidamente para a questão das referências, de acordo com a NBR 6023 de 2018. Aqui eu tenho a referência de um site governamental. Então, nesse caso, eu vou entrar pela jurisdição, Brasil, Ministério da Saúde, por exemplo, Saúde de A a Z, 2019, disponível em acesso em. Algumas orientações gerais, tá? Já que esse é um documento eletrônico. Não se usa mais o sinal de menor e maior, que viria aqui antes e depois do endereço eletrônico. Isso foi a norma de 2018, retirou isso. Então, vou colocar direto o HTTP. Vocês lembram que quando eu tinha, por exemplo, aqui eu vou referenciar outra obra, que é Brasil, Ministério da Saúde, mas é uma obra diferente. Eu colocava 6 underlines, né? Nesse caso. Também não utiliza-se mais, eu vou repetir. Brasil, Ministério da Saúde, problemas de configuração da vacina X, por exemplo. Então, eu vou repetir a autoria, tá? E essa regrinha também para vocês é interessante porque todas as vezes que eu vou colocar a data, né, vai ser o ano e o mês abreviado. Então, todos os meses abreviados até a 3ª letra. Maio é uma exceção, que eu coloco o mês por extenso. Nesse caso desse documento, a minha citação vai ser Brasil 2019. Brasil da entrada, da referência, e 2019, porque é a data do documento, ok? Jurisprudência. Então, eu vou entrar também pela jurisdição. O que vai em negrito vai ser o título, né? No caso aqui, recurso especial ou apelação civil. E vou ter as informações de relator, as informações da data, o disponível em e acesso em. A gente está sempre apresentando para vocês as citações com os documentos, com os elementos que a norma diz que são obrigatórios. Então, se você vai fazer uma citação de um recurso especial, pega esse exemplo aqui e traduz com as informações que vocês têm em mãos, que daí não vai ter erro, né? Nessa citação de Brasil, vai ser Brasil 2009 e Santa Catarina 2009. A questão da legislação, sempre também pela jurisdição, o número da lei, que vai em maiúsculo até a sua data, o completo, né? Depois aqui a ementa da lei, local, ano, e disponível em, acesso em, se for eletrônico, e a citação vai ser Brasil 1998. Aqui um exemplo da Constituição, que também eu vou citar como Brasil, 1988. Aqui referências de sites. Então, eu tenho Universidade Federal de Santa Catarina, curso de graduação, vou citar a Universidade Federal de Santa Catarina 2018. Aqui eu tenho um exemplo abreviado, porque a norma também agora diz que você pode colocar
desculpa, por extenso ou pode abreviar. Então, eu poderia usar aqui em cima, ó, UFSC, curso de graduação. E na minha citação, eu utilizar UFSC, 2018. Posso fazer isso e mantenho também um padrão no meu texto. Capítulo de livro, essa daqui é bem importante também para vocês. Sempre que eu vou referenciar um capítulo de livro, eu vou referenciar pelo autor do capítulo, o título do capítulo, vou usar a expressão em itálico, que significa estar contido, e aí faço a referência da obra, né? Que normalmente vai ter um organizador, o título que vai estar em negrito, local, editor e ano, e nesse caso do capítulo de livro, é um elemento obrigatório colocar o número da página inicial e final. Vejam que na citação desse documento, eu vou citar o autor do capítulo, né? Eu não vou citar o organizador da obra. Isso significa que, se eu tenho um livro e eu utilizei 3 capítulos de autores distintos, eu vou ter 3 referências distintas, tá? A gente sempre dá crédito para o autor do conteúdo, no caso aqui, o capítulo. Essa questão também dos prenomes é importante levantar com vocês. Eu tenho que optar sempre pelo prenome abreviado ou extenso. Então, aqui na minha referência, eu poderia colocar Camacho R.G. abreviado, ou por extenso. Então, sempre manter um padrão a partir dessa escolha no texto, certo? Os nossos livros eletrônicos, que são das bases de dados, né? Que são as bases de dados hoje ofertadas pela Ânima, que são assinadas, né? Pela Ânima, por exemplo. Eu vou ter a informação normal de autor, título, local, editora e ano. Vou ter a expressão e-book em itálico, ao final da data, e manter esta nota explicativa. Acesso restrito via minha biblioteca, ou poderia ser acesso restrito via biblioteca virtual da Pearson, e assim por diante, tá? Na minha citação, eu vou ter aqui, como tenho 2 autores, vou usar os 2 autores com ponto e vírgula. Quando é um livro eletrônico comprado, eu baixei no meu computador, né? É só meu esse livro e, tipo, se eu colocar na referência, outras pessoas não vão ter esse acesso livre. Então, eu vou fazer a referência normal também, autor, título, local, editor e ano, e o e-book ao final, de forma abreviada. Então, na citação, vou citar pela inicial do título do documento, né? Gonçalves, 2018. Livros eletrônicos de livre acesso, né? Que a gente tem várias bases também que possibilitam esse acesso livre. Então, da mesma forma, título, aliás, autor, título, local, editora e ano. Vou ter a informação do e-book em itálico, depois o disponível em e o acesso em. Na minha citação, eu vou ter o russo e o 2010. Percebam que a data da minha citação é 2010, que é a data da obra, não a data de acesso, ok? Então, russo, 2010. Algum artigo online que esteja em site próprio, ou que não, enfim, que não está vinculado a uma revista científica, né? Eu vou fazer a citação, a referência pela autoria, o título do artigo, no caso aqui o local, o ano e onde que ele está disponível, né? Disponível em e acesso em. Na citação, o autor e a data de publicação também. Artigo de jornal, sempre que a matéria tem a sua autoria, eu vou fazer a minha referência pelo autor da matéria, o título da matéria, o que vai em negrito é o título do jornal, local, o ano, mês abreviado e a data, disponível em acesso em. A minha citação, sempre também, então, aqui nesse caso, Silva, 2019. Artigo publicado em periódico científico, esse a gente usa bastante nos nossos trabalhos, né? Então, também um erro sempre é grifar o título do artigo. Quando é um artigo científico, o que vai em destaque é o título da revista. Então, o autor do artigo, título do artigo, a revista que vai em destaque, local, volume, número e ano abreviado, página inicial e final deste artigo e a data, disponível em e acesso em. Na minha citação, autor e a data
do documento, não a data de acesso. Monografias, teses e dissertações. Sempre eu vou ter o autor, o título e a data, ponto. Depois, o que vai diferenciar? O tipo de documento, se é uma monografia, se é uma tese, se é uma dissertação, tá? Nesse caso, é uma monografia, então, entre parênteses, a graduação dessa monografia, usa-se esse intervalo, esse tracinho, a instituição, local e o ano. Nesse caso, a minha citação vai ser autor e ano. E aí, aqui a gente já deixa pronto para vocês, quando for o caso de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, ou de uma tese também em meio eletrônico. Bom, finalizando aqui essa nossa parte, né, de referência, é bem importante para quem não conhece ainda, né, a gente vai deixar aqui para vocês a indicação do Mori. O que é o Mori? Uma ferramenta gratuita que gera automaticamente as referências no formato da ABNT de um documento. Para isso, basta preencher os campos do tipo de documento. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês, mas antes eu tenho que interromper para que eu possa compartilhar a tela e abrir aqui junto com vocês. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Tá aparecendo a tela do Mori, Silvio? Sim, Lu, tá aparecendo. Ok. Então, essa tela desse mecanismo, né? Então, eu posso criar referências. Então, por exemplo, né? Referência a uma monografia num todo, um livro. Vou fazer aqui um exemplo para vocês, tá? Ele vai colocar asterisco nos campos que são obrigatórios para esse tipo de referência, tá? Então, nesse caso, né? Eu tenho como obrigatório o título, o local, o autor, pessoa física, por exemplo. Subtítulo é preciso, a editora, aqui também não é preciso, o autor, vou botar aqui o meu nome, por exemplo, e o ano 2019. Preenchi os campos que são obrigatórios, material é online, sim ou não, vou dizer que não, e eu vou criar a referência. Ó, observem que ele já cria referência no formato da ABNT, da obra, né? Então, copiei e colei na minha lista de referência, e ele já dá também a informação da citação incluída no texto, né? Que somente a primeira letra do sobrenome é em maiúscula, e a citação do autor não incluído no texto, que vai ser sempre o sobrenome em letras maiúsculas dentro do parênteses. Então, essa é uma página aqui bem interessante, tá? Quem não conhece, é legal se cadastrar, porque você vai guardar essas referências formadas. É possível pesquisar aqui as referências que já foram formadas, para que você não precise digitar. E, de certa forma, ela fica como uma ferramenta também guardando, né, essas informações das referências que vocês forem utilizando e montando. Essa dica aqui que eu deixei para o final, para vocês, é do livro Trabalhos Acadêmicos. Hoje, a gente ainda está com esse título, Trabalhos Acadêmicos na Unisul, mas ele vai ser compartilhado com todas as escolas, instituições da ANIMA. Então, em cada instituição, ele vai ter uma capinha personalizada, né? Por exemplo, trabalhos acadêmicos na Unisociesc e assim por diante, tá? Mas vocês já podem fazer uso desse documento por meio desse endereço, que a Cibele também já deve ter passado ali no chat para vocês, onde a gente tem o acesso na íntegra em PDF desse documento. Então, eu vou vir aqui e vou clicar em download do livro. Feito isso, a maioria desses exemplos, inclusive, que nós utilizamos aqui nessa apresentação, eles são retirados dos exemplos aqui desse livro, tá? A proposição era, tipo, deixar de uma forma bem gráfica o que a norma nos cobra, com exemplos das capas das folhas de rosto, dos títulos, resumos, quais são os elementos obrigatórios, opcionais, indicativo de seção, trabalha a parte depois somente das citações,
também com os exemplos e com todas essas tratativas que nós vimos. Trabalha a questão do sistema numérico, a questão do sistema autor-data, a questão do sistema em nota de referência, as particularidades das citações, sistema em nota de rodapé. Depois a gente começa a trabalhar com as referências, né? A gente trabalha com as fórmulas de referência para tipo de documento específico, tanto no formato da ABNT como no formato da Vancouver, tá? Então, essa é uma obra bem completa para que vocês possam ter nessa parte da formatação gráfica dos trabalhos. Finalizando, né, essa nossa oficina, também fica para vocês aqui a possibilidade de fazer a leitura desse infográfico, depois com mais calma, né, desse artigo, inclusive mencionado aqui a fonte, que ele trabalha sobre a própria revisão da literatura. Então, aquilo que conversávamos no início, né, sobre a possibilidade de fazer uma revisão da literatura qualificada, de utilizar citações diretas, indiretas, de construir no texto o seu posicionamento também, divergindo com autores que divergem ou convergem sobre a temática apresentada, né? É importante o que é uma revisão da literatura, para que serve e por que realizar. E mais ainda, nesse infográfico abaixo, né, que ele vai desde a parte lá de mapear, investigar, ir lá nas bases de dados, sistematizar, interpretar, se posicionar, informar, para que fique claro que nessa parte da revisão de literatura a gente deve evitar de fazer um copia e cola apenas de citações no seu texto, sem aquela interligação no texto, né? Sem aquela coerência entre os parágrafos, sem aquela coesão na escrita acadêmica, sem aquela fluidez que o texto deve ter. Então, a revisão da literatura é muito mais do que um copiar e colar, porque a gente pode estar trabalhando com as citações, mas também colocando, inferindo no texto, né, a partir do seu posicionamento, do seu conhecimento, fazendo as ligações entre as próprias citações. E finalizando também essa parte da citação, a gente sempre se preocupa com essa questão do plágio, né? Porque muitas vezes a gente desconhece e nem se identifica fazendo plágio, mas para não ter dúvidas, né? A gente segue também esse infográfico. Por exemplo, essa ideia que eu estou colocando no meu documento, né? Essa ideia é sua? É uma pergunta, né? Se sim, eu não preciso citar. Se não é minha, isso é um conhecimento comum, que às vezes tem informações disso que é senso comum, conhecimento comum, que não vou precisar citar, né? Se sim, eu também não preciso citar. Agora, se não, eu preciso incluir a citação, né? Menção àquela autoria. Se ainda assim eu estou em dúvida, na dúvida eu também incluo uma citação. Assim a gente não vai errar, né, nessa questão de não citar e de não referenciar. Também deixamos disponibilizado aqui para vocês o calendário das oficinas do mês de outubro, né? Essa foi a nossa primeira oficina. Vamos ter as oficinas de gerenciadores de referência. Então, toda essa parte de organizar as referências, facilitar a inclusão das citações no texto, montar a referência completa, né? Por meio desses gerenciadores automáticos, ou Mendeley, ou Zotero. É importante ter esse conhecimento, facilita demais, né, essa produção acadêmica ao longo aí do curso da academia. Nós vamos ter também a oficina de bibliotecas virtuais e bases de dados, para abrir esse repertório de vocês, onde buscar informação qualificada, fidedigna, de cunho acadêmico, científico. Outra oficina de normatização de trabalhos acadêmicos, mas agora com viés da Vancouver, né, que é a norma mais utilizada ali para as áreas da saúde. A oficina sobre o Pérgamo, que é nosso sistema, a nossa base de dados que nós buscamos, né, na biblioteca. Então, quais são as ferramentas que eles nos disponibilizam. Oficina de base de dados de acesso livre também, que a gente tem várias oficinas, bases de dados boas, que possam ser utilizadas nessas produções. E mais uma de gerenciadores de referência. Nós também estamos com algumas ações culturais, aqui ainda teremos outra no dia 29 de outubro, um bate-papo com uma escritora e contadora de história,
que vai fazer parte da nossa Semana Nacional da Biblioteca e do Livro das Bibliotecas da Ânima, que vocês vão ter o conhecimento também dessa programação um pouquinho mais à frente. Bom, em caso de dúvida, né, sempre costumo dizer que as dúvidas elas aparecem, elas surgem quando a gente está de fato, né, trabalhando e executando. Nós temos os nossos plantões de atendimento, tá? Sempre das 10 às 11 horas, das 15 às 16 e das 18 às 19. Acessando esse link aqui, vocês têm acesso a um bibliotecário que possa estar esclarecendo as suas dúvidas. Também pode ser feito um contato com o próprio bibliotecário da sua unidade, do campus, e agendar também um serviço de orientação metodológica para tirar todas as dúvidas a partir da compilação do trabalho de vocês. Aqui finalizamos e deixo os nossos contatos, o meu contato, Luciana, da Cibele também. Qualquer dúvida, nós seguimos à disposição. E eu espero que tenha sido prática essa oficina, né, e valiosa para vocês. Deixo aqui agora para a Cibele comentar se tem alguma dúvida que eu possa esclarecer, Cibele, pelo chat. Oi, Lu, todas as dúvidas que foram elencadas ali no chat, eu acho que eu consegui responder, mas caso eu não tenha respondido, a pessoa pode abrir o microfone e fazer o questionamento. Mas a princípio não tem nenhuma assim específica. Certo. Então, temos aí um tempinho, se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma dúvida, a gente fica aqui à disposição. Lu, eu vou encerrar a gravação. Tá?